Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e como nós conversamos ontem a respeito dessa problemática toda que está acontecendo no Líbano, especificamente em Beirute, e depois de tudo que nós conversamos, de tudo que eu expliquei a vocês, da minha vivência lá em Beirute, no Líbano, e do meu carinho, muito especial por aquele povo, eu falei ontem com vocês que eu traria hoje mais um poema relacionado ao Líbano, ou melhor, um poeta libanês, e é isso que nós vamos ver hoje. Eu reitero toda a minha solidariedade, todo o meu carinho, todo o meu amor ao povo libanês, ao povo de Beirute. Hoje eu recebi algumas imagens, algumas fotos do edifício, do prédio onde eu morava em Beirute. E eu fiquei muito triste, muito chocada, porque acabou, simplesmente acabou, não existe mais o prédio. É uma perda muito grande, como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, quem não assistiu ainda. A minha rua, a rua do prédio que eu morava, é uma rua atrás, da rua do Porto. Então foi realmente bem ali no epicentro da coisa, Então eu fiquei muito chocada com as imagens, porque se acabou, O prédio ele ruiu, virou um monte de escombros e perdeu-se tudo. As vidas que foram perdidas, a dignidade, enfim. Então é um momento de muita tristeza e eu compartilho esses 2 dias de poesia diária em homenagem ao Líbano, porque foi um país, como eu disse a vocês, que me recebeu de braços abertos, com muito carinho, e que eu fui levada até lá pela poesia, Isso foi o mais bacana. Não foi uma escolha, não foi uma demanda pessoal, não foi uma organização ou um planejamento muito estratégico, pelo contrário, a coisa foi acontecendo desde o meu iniciozinho de pesquisa do mestrado até culminar com a minha chegada em Beirute, que foi uma coisa que eu não esperava durante o meu estudo. E a poesia teve esse papel. Algumas pessoas me mandaram perguntas, que poesia foi essa que me levou até Beirute, até o Oriente Médio? Foi a poesia de João Cabral de Melo Neto, porque ele aborda muitas questões relacionadas à Andaluzia, estabelecendo conexões, entre o Brasil e a Espanha, entre especificamente Recife e Andaluzia, a gente chega nesse Oriente Médio. E o mais curioso de tudo, que eu também depois fiquei pensando, depois que eu gravei o vídeo ontem e compartilhei com vocês, toda a minha experiência, eu fiquei pensando que eu achei tão curioso, porque a última resenha que eu postei foi do livro Português que Nos Pariu, que justamente traz à tona muito dessa cultura moura, dessa cultura árabe na Península Ibérica que veio ter aqui no Brasil. Então eu falei, nossa, que curioso, a gente falou sobre isso e de repente veio esse assunto à tona assim de maneira tão drástica. E aí, eu estou compartilhando com vocês, gostaria de agradecer também as pessoas que me mandaram mensagens, as pessoas que compartilharam, as pessoas que se colocaram como solidárias à situação, que mandaram mensagens aqui no YouTube, a Jenny Carla, Rui Correia, um grande abraço a vocês, obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho de sempre. No Instagram também teve várias pessoas e também teve uma amiga minha, a Cirleia. Então eu queria muito agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, que estão também vivenciando um pouco dessa minha emoção, que realmente me baqueou, me deixou muito triste, muito consternada, muito assustada, muito deprimida também, depois hoje que eu recebi as imagens pela manhã do prédio que eu morei, da rua que eu morei, dos lugares que eu frequentava e que eu tinha um carinho imenso. E de repente você não reconhecer mais, você olhar e falar, meu Deus, o que é isso? E de repente uma janela que se insinua e você fala, olha a janela. Por exemplo, uma das fotos era a foto exatamente da porta, do apartamento que eu fiquei. E assim, só sobrou a porta.
Enfim, assim, é muito estranho falar isso, porque são várias emoções, sabe? É um misto de emoção, porque quando eu falo do Líbano, eu não falo do Líbano com aquela coisa, aquele sentimento de tiete, né? Eu tô tietando o país, né? Eu tô deslumbrada com o país, muito pelo contrário. É porque o Líbano, ele se acoplou muito bem à minha pesquisa e eu sou apaixonada pela minha pesquisa, pelo tema que eu estudei no meu mestrado. Então, o Líbano faz parte disso, né? As pessoas, o que eu vivi, as minhas experiências ali fazem parte do meu trabalho, fazem parte desse encantamento que eu tenho pelo estudo, pelo viés que eu levei à minha pesquisa. Então, o Líbano é isso, faz parte disso. É como falar né, desses 3 pilares que são o Nordeste brasileiro, a Andaluzia e o Oriente Médio, especialmente o Líbano. Foi onde eu caminhei por lugares maravilhosos, foi onde eu conheci pessoas maravilhosas. Eu tenho episódios assim lindos para contar, sabe? Uma vez, numa chuva, um senhor que vendia pão, né? Ele vendia pão numa bicicleta em Beirute, bem na rua que eu morava. E ele estava embaixo de chuva e todo vestido a caráter, né? Com a roupa folclórica, vamos colocar assim, libanesa. E eu pedi para tirar uma foto dele e ele fez assim para mim. Esse sinal é um momento, espera um pouquinho. E ele se arrumou todo, ele arrumou o chapeuzinho, ele arrumou a roupa. E são essas pessoas que eu penso, sabe? São essas pessoas que me vêm à cabeça quando eu relaciono essa geografia humana, que faz todo sentido para mim, que dialoga, né? Brasil, Andaluzia, Oriente Médio, enfim. É lembrar de tudo isso, é lembrar de um dia que eu fui em Faraia, que é uma região onde tem a neve, né? Onde as pessoas geralmente praticam os esportes de neve. E havia um colega, vou colocar dessa forma, um colega nosso que nos levava sempre, né, para os lugares assim, e nesse dia ele era uma pessoa muito humilde e a gente conversava muito, né, e tudo, e ele falou, eu vou dar uma paradinha aqui na serra, né, a gente estava já descendo, voltando para Beirute, e vocês sabem, o Líbano é pequenininho, então tudo é perto, né, então é descendo, né, a serra, descendo a montanha. Ele falou, vou dar uma paradinha aqui que eu vou comprar umas frutas. Eu nunca esqueço isso ficou muito assim, sabe, na minha cabeça. E aí ele compra as frutas, ele comprou maçãs, ele comprou laranja, enfim. E um senhor que era o que estava vendendo, né, as frutas nessa serra, ele olhou para mim, um senhorzinho, olhou para mim dentro do carro e pegou uma maçã do cesto dele, limpou com a mão e me ofereceu. Assim, com um sorriso, com uma alegria, com uma leveza, sabe? São essas imagens que vêm na minha cabeça e é isso que dói. Você olhar e você falar, puxa, por quê? Né? Por quê? Por que isso? E assim, são muitas histórias, são muitas, sabe? Eu frequentava uma cafeteria. Só para vocês terem noção dessa geografia humana, que eu sou muito apaixonada, que é o que a minha verve, né? É o que é a minha linha de estudo nisso tudo, né? Uma geografia poética. Eu estava um pouco chateada, tinha acontecido algumas coisas, eu estava um pouquinho chateada. E o rapazinho que sempre me atendia, muito educado, muito, né, agradável, ele fez o café para mim e ele colocou no café uma carinha sorrindo e disse para mim, você tá triste, é para alegrar o seu dia. E deu um sorriso.
sabe, essas pequenas delicadezas que você não vê nas pessoas, sabe? Então, assim, isso tudo ficou muito latente para mim no Líbano. Foram muitas experiências. Se eu for contar aqui, meu Deus, sabe, incalculável. Então, isso que dói, sabe? É isso que me emociona quando eu falo. Porque são essas lembranças, são essas pessoas que fazem parte da minha história, que fazem parte da minha pesquisa, que fazem parte do meu caminho, da minha caminhada, né, no mundo. E é por isso que eu tô aqui dedicando essa segunda poesia diária aos queridos libaneses, a essas pessoas que estão lá, que estão lutando, que estão buscando uma coragem, uma força que a gente não sabe de onde, para reconstruir. E esse é o meu desejo: força, coragem, fé. E uma coisa que eu sei que não vai faltar para os libaneses é o ato de se reinventar. E aí, para a poesia diária de hoje, eu trago um texto poético que eu gosto muito, que é de Gibran Khalil Gibran, que é um poeta libanês, que eu tive a oportunidade de visitar a cidade dele, de Bicharré, que é a caminho para visitar a Floresta dos Cedros do Líbano. E eu parei para visitar a casa, e é uma casa maravilhosa, é uma casa bastante poética. O texto chama-se Amizade e diz assim: E um jovem disse, fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo, o vosso amigo são as vossas necessidades atendidas. Ele é o vosso campo, que semeais com amor e colheis com gratidão. É a vossa mesa e a vossa lareira, pois vindes até ele com a vossa fome e nele buscais paz. Quando vosso amigo vos diz o que pensa, vós não temeis o não na vossa própria mente, nem evitais o sim. E quando ele está em silêncio, o vosso coração não deixa de ouvir o dele. Pois sem palavras, na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as expectativas nascem e são partilhadas com alegria não exigida. Quando vos separais do vosso amigo, não sofreis, pois aquilo que nele mais amais pode ser ainda mais claro na sua ausência, tal como a montanha vista da planície é mais clara para o alpinista. E fazer com que não haja outro propósito na amizade a não ser o aprofundar do espírito. Pois amor que busca algo que não seja o desvendar do seu próprio mistério, não é amor, mas uma rede atirada adiante e apenas apanha o que não interessa. E que o vosso melhor eu seja para o vosso amigo. Se ele tiver de conhecer a baixa da vossa maré, deixai-o também conhecer a enchente. Pois para que serve o vosso amigo se o buscais apenas quando não tendes mais nada para fazer? Buscai-o sempre quando houver horas para viver. Pois deve preencher as vossas necessidades, mas não o vosso vazio. E que haja riso na doçura da amizade, na partilha dos prazeres. Pois é no orvalho das pequenas coisas que o coração encontra a sua manhã e se refresca. Com esse poema eu deixo aqui um grande beijo para todos os libaneses, todos os moradores de Beirute. A minha solidariedade, o meu carinho e o meu coração está aí com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.